Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de julho, Ibovespa apresentando aqui uma boa alta de 1,25%, nesse momento está dentro do leilão de fechamento. A alta do pregão de hoje confirma a formação de um pivô de alta no gráfico diário, estabelecendo assim uma tendência de alta de curto prazo. Perde essa tendência se vier a perder a mínima desse último fundo aqui ascendente, localizado em 62.035. Então essa é a principal zona de suporte nesse momento para o Ibovespa, a principal que eu estou mencionando, porque essa região aqui que foi superada no pregão de hoje, essa região de topo anterior de 63.484 a 63.280, é uma região aí de suporte intermediária para o Ibov no próximo pregão, numa possível correção que possa vir a acontecer no gráfico intraday, principalmente, que deu uma xilingada um pouco maior para cima. Então o Ibov no pregão de hoje consegue inclusive vir para cima do 63.636 e apontando aqui para o teste dessa região um pouco mais significativa de resistência na faixa de 64.170 pontos. Nos futuros, no mini índice gráfico aqui de 60 minutos, como eu disse, um movimento mais esticado para cima. A única operação que eu fiquei mais atento para buscar a entrada pelo gráfico de 10 minutos foi aqui nessa correção, só que eu estava aguardando mais um candle pelo menos aqui para buscar a entrada na sequência. Terminou gerando um movimento já de subida antes, numa correção que eu julgava como mais satisfatória para atender aos meus critérios de entrada. Terminou que não fiz essa entrada no mini índice. Então temos aqui no mini índice, no gráfico de 60 minutos, um pivô de alta, uma tendência de alta no intraday, rompendo uma série de resistências aqui anteriores. Então essa região que eu até comentei agora há pouco no Ibovespa, uma região de topo anterior, ela tende a funcionar como suporte. Iniciou aqui um movimento de correção, sinalização aqui ainda para baixo a partir do próximo pregão. Dentro de um movimento de baixa no G60, me chamaria a atenção para se buscar alguma operação na ponta vendedora, ficando atento para esse nível aqui de antiga resistência e suporte por volta dos 64.100 até um patamar mais pesado aqui na faixa dos 64.000 pontos. Então seria a região principal que eu vejo de suporte para uma correção no gráfico de 60 minutos. Continuando o movimento de subida, ainda ficaria atento para a operação na ponta compradora, mas o ideal é que tivesse alguma correção um pouco maior para buscar a operação na ponta compradora. Mesmo que abra subindo e gere alguma sinalização para baixo, me chamaria a atenção para buscar venda caso ganhe força aí para baixo, olhando para um gráfico de menor periodicidade. Partindo agora para o dólar, no dólar, nesses dois últimos dias fiquei um pouco mais focado no dólar e terminei pegando dois pregões onde teve um primeiro movimento do dia e depois ficou um pouco mais travado. Então o pregão de ontem aqui é esse movimento mais travado, o pregão de hoje gera uma movimentação para baixo logo no início e depois passa o pregão inteiro travado novamente. No gráfico de 10 minutos eu fiz duas recomendações. Depois toda essa lateralização, a primeira recomendação foi de venda na perda da mínima, as duas foram de venda, na perda da mínima desse candle. Esse próximo candle não executa, eu cancelo a entrada, aguardo esse próximo candle. Quando ele vem aqui para cima, eu recomendo de novo uma venda se perdesse a mínima, que é justamente dos dois candles aqui. Se voltasse para baixo desse patamar, seria a minha posição aí de uma venda no mini dólar. Como isso não aconteceu, essa recomendação também foi cancelada. Olhando para o próximo pregão, aqui pelo gráfico de 60 minutos, a gente segue dentro de uma tendência de baixa. O pregão de hoje vai ficando como mais um pregão aqui com a possibilidade de correção e ainda com a chance de perder essa região de 3.257, um suporte principal aqui nesse primeiro momento, onde tem essa região anterior toda também funcionando como um patamar de suporte, que pode trazer justamente um repique de alta desse atual movimento de baixa do gráfico diário, mas enquanto estiver dentro dessa tendência de baixa, ficaria mais atento para se buscar a operação na ponta vendedora em cima do mini dólar. Para compras, só se gerar alguma sinalização ou muito forte aqui para cima, ou romper com fraqueza essa região, bater na região de suporte que eu acabei de citar pelo gráfico diário e gerando sinalização aqui para cima pelo gráfico de 60 minutos para buscar compra. Partindo aqui para as ações, na PTR4, dia de forte alta de 2,92%, conseguiu confirmar a formação de fundo, que eu vinha comentando que eu não via uma chance maior, pelo menos eu vi uma expectativa um pouco maior de poder se sustentar acima desses 11,59, terminou confirmando a formação de fundo. Essa formação de fundo traz uma chance de retomada da tendência de alta da PTR4 pelo gráfico diário, a tendência de alta de curto prazo, se ela conseguir romper essa região, uma região de resistência de 12,45 até 12,52. 12,45 desse topo anterior, que ela já testou nesse pregão, até os 12,52. Então, por enquanto, dentro dessa sinalização, o caminho mais provável seria esse. Se tiver um candle aqui de indefinição no próximo pregão,
Seria até interessante para se buscar uma entrada pelo G60 de fundo ascendente, que a chance maior seria no pregão seguinte ter uma movimentação ainda para cima na PTR4. Na Vale 5, o dia também de alta de 1,77%, depois de uma recuperação, superação dessa máxima, chance maior de buscar uma região na faixa dos 28,14 a 28,30. Ela já está caminhando para isso. Por enquanto, nenhuma sinalização contrária a esse movimento aí de testar as próximas resistências. Olhando para o G60, fez uma correção pequena e já faz uma movimentação aqui para cima. Então, pelo G60, para anular a atual tendência de alta, teria que voltar para baixo do gap de hoje, que ficou aqui um gap levemente aberto aqui na faixa dos 27,68 a 27,63. Então, seria a primeira zona de suporte um pouco mais significativa para a Vale 5. Então, enquanto isso não acontecer, segue apontando aqui para testar essa região que eu já citei que está em cima, 28,12 a 28,14 a 28,30, e o ponto mais alto de resistência pelo gráfico diário na faixa dos R$ 28,87. CSNA3 no pregão de hoje bateu no objetivo que a gente tinha estipulado para a operação de compra feita aqui na superação da máxima deste pregão aqui. Essa compra executada ficou 2 dias mais travados e nesse terceiro pregão já conseguiu buscar o objetivo que tinha estabelecido na faixa dos 7,75. Essa operação foi então encerrada. Essa operação gerou um ganho de 7,79% na operação e no capital total um crescimento de 0,93%. Lembrando, se você deseja receber as recomendações aí para swing trade nas ações e para day trade nos futuros, índice e dólar, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos descritos aí no post, no artigo sobre seguir as recomendações, testar aí gratuitamente durante um determinado período. Olhando aqui então agora para, lembrando apenas aqui para quem opera rompimento, essa também seria uma das opções ainda, só que não buscaria relação risco-ganho de 1 para 2, seria 1 para 1, superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima. Eu gosto mais das operações de correção, essas aqui porque o movimento já andou bastante e fica um espaço um pouco menor, a relação risco-ganho pode ser um pouco não, na realidade pode ser menos satisfatória a relação risco-ganho nessa operação, mas enfim, tem perfil de todo jeito aí no mercado, é uma das alternativas. Inclusive a própria BBAS3 também seria algo nesse sentido, rompimento de topo anterior, pivô de alta no gráfico diário, seria uma das possibilidades também de buscar uma compra nessa superação de máxima, com stop abaixo dessa mínima, tentando projetar pelo menos esse candle aqui para cima para buscar um objetivo nessa região de resistência aqui na BBAS3. Ou a outra forma, pelo gráfico 60 minutos, se voltar aqui nessa região de topo anterior gerar fundo ascendente, também seria algo interessante para se buscar uma entrada em Banco do Brasil. Cirela, recomendei compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, dentro do que eu tinha até abordado na última videoanálise. Então, o ativo, por enquanto, vai desenhando aqui algo semelhante a um padrão gráfico de mudança de tendência, de uma tendência de alta para uma tendência, de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, que é a formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. O rompimento aqui dessa região seria algo bom para a nossa posição, pois tende a trazer aí mais compradores, rompimento da chamada linha de pescoço, neckline, e isso teria uma projeção um pouco mais aqui para cima que pode buscar o objetivo da operação. Então, colocando aqui os valores que foram passados aí para a recomendação da Ciri 3, R$ 10,92, com o stop em R$ 10,69. Isso traz um risco de 2,11%. Esse 10,69 está um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje. E o objetivo em R$ 11,38, usando aí 20% do capital total. Na sequência, Cosan, CSAN3. CSAN3 recomendei compra agora mais para o finalzinho do pregão, se ela conseguisse fechar o pregão mais, não necessariamente fechar o pregão, lá nos últimos minutos, nos 30 minutos finais de pregão, se ela conseguisse romper a máxima do pregão anterior, R$ 33,76. Então, se ela conseguisse fazer isso, seria uma das possibilidades de entrada no pregão de hoje. Eu cancelei já essa entrada, vou até colocar aqui, atualizar o meu controle das operações, colocar aqui como cancelada essa entrada, para avaliar a abertura do próximo pregão para uma possível compra em cima da Cosan a partir aí do próximo pregão. Então, se houver mais uma nova recomendação desse ativo, vai ser a partir do próximo pregão para esse papel. SMTO3, uma das possibilidades de entrada na questão de fundo ascendente. Tem tendência de alta? Não, não tem tendência de alta. Tendência aqui bem definida. Foi lá em cima, volta aqui embaixo de maneira forte. O cenário pelo semanal está mais para uma tendência de baixa, mas num contexto aqui de movimentação para cima, corrigindo uma parte desse movimento de baixa, trazendo a chance de gerar algo aqui para cima. É uma operação um pouco mais arriscada porque pelo gráfico diário não está claro
uma chance de se ter um fundo ascendente e retomada da tendência de alta. Então é um dos ativos que eu vou ficar atento a partir do próximo pregão, avaliando a possibilidade de uma possível entrada em SMTO3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.